Boa noite, alunos e alunas do curso técnico de informática para a internet do Instituto Federal de Rondônia. Meu boa noite também aos tutores do interior do estado e também da capital. Hoje nós vamos apresentar a nossa sexta teleaula, a teleaula de revisão dos sistemas operacionais. Excepcionalmente hoje sou professor formador e conto com aqui a ajuda da professora Mariela, que eu passo a palavra para as considerações iniciais. Boa noite, professor. Boa noite. Boa noite a todos os alunos de todos os polos, aos tutores. E eu estou aqui como professora assistente para receber as dúvidas de vocês. Estamos à disposição. E hoje uma aula de revisão, né, gente? Então vamos prestar atenção às palavras do professor João Batista. Por quê? Porque hoje daqui a pouco, vai ser a avaliação de vocês. Então, por favor, mande as perguntas. Professor, qual seria o conteúdo para a revisão de sistemas operacionais? Exatamente. Nós vamos trabalhar basicamente com o conceito básico do sistema operacional que vocês viram na primeira teleaula. Vamos também trabalhar com a questão de software e hardware, com questão também em relação a processos, relembrar processos, relembrar também a questão do escalonamento, e os tipos de processos, como é que eles funcionam. E à medida que vocês tiverem alguma dúvida, ou seja, ou tiverem dúvida quando fizer alguma consulta no caderno, durante a semana, postem no AVA que eu vou responder aqui ao vivo para vocês, certo? Então, vamos iniciar a nossa teleaula. Vamos aqui. Bom, hoje como professor formador, professor JB, estou substituindo a professora Ivanilce e a professora Mariela é professora assistente. Nossos objetivos hoje, a revisão do conteúdo vai ter, o objetivo de você vai saber compreender sobre o sistema operacional, vai saber distinguir o que é hardware e o que é software, vai saber conceituar e identificar os principais tipos de software, vai saber também conceituar multiprogramação, vamos identificar os estados do processo, ou seja, você vai saber identificar isso, também conceituar escalonamento, isso é muito importante, você vai saber reconhecer os dispositivos de entrada e saída, também identificar os mecanismos de interrupções e diferenciar um arquivo de um diretório. Ok? Vamos lá. Professora, a senhora tem alguma observação quanto a esse extenso conteúdo que nós temos que hoje trabalhar bem, sucintamente, bem compacto, Bastante assunto, por isso que eles precisariam ter lido todo o conteúdo, seguido, revisado e assistido novamente todas as teleaulas. E, bom, vamos começar do início. O que seria um sistema operacional? Certo, pois não. Então, é importante que vocês coloquem para a professora, tá certo? Todas as questões de qualquer assunto que for colocado aqui, que você tem alguma dúvida. Não fique com essa dúvida, não leve ela para a prova, ok? Então vamos lá. Sistema operacional, vamos conceituar então o sistema operacional. Ao abrir um arquivo, ao usar um editor de texto ou ao acessar a internet, você usou um sistema operacional para realizar essas tarefas. Ele é o responsável por facilitar o uso do computador, mostrando uma interface amigável para que o usuário possa operar a máquina, mesmo sem nenhum conhecimento do seu funcionamento. Bom, você lembra o seguinte, no conceito de sistema operacional, na realidade, o computador, sem ele, é uma máquina que não tem nenhuma utilidade. No início, exatamente quando apareceram os transistores e as memórias magnéticas, que foi o início do sistema operacional, o usuário precisava saber programar, entender de arquitetura de computadores,
Alguém para operar um computador precisava ser basicamente um engenheiro, não é? Ou seja, ter muito conhecimento de programação, conhecimento da máquina, conhecimento da arquitetura de computador. Hoje não. O sistema operacional está, na hora que você abre o computador, até uma criança hoje opera um computador. Por quê? Porque o sistema operacional traz para você uma interface amigável. Ou seja, você não olha para dentro da máquina, para a memória, para o processador. Você olha para uma tela que vai te dar, vamos dizer, condição de operar o computador com muita facilidade, tá certo? Então, esse é basicamente o grande, vamos dizer, o grande benefício do sistema operacional para o computador. Vamos continuar. Tem algum problema aqui, né, professor? Um minutinho, só questão. Seria que melhor fechar e abrir novamente, professor. Temos um problema aqui, operacional. Pronto. Vamos lá. Ok, agora sim. Ok, então vamos ver um vídeo, né? Para que você, então, reforce esse conceito de sistema operacional. Vamos lá. Olá! Você sabe que o sistema operacional é um dos itens mais importantes em um computador? Simplesmente porque ele é o núcleo do mecanismo que faz o computador funcionar. Mas antes de sabermos tudo sobre ele, você acompanha o que as pessoas pensam sobre o assunto. É relacionado a computador, né? Manutenção, assistência, tudo isso. Sistema operacional são alguns adjetivos usados para poder melhorar a qualidade de aparelhos, notebooks, algumas coisas em informática. São sistemas que possibilitam melhorias, principalmente para poder agilidade, para poder utilizar alguns serviços. Uma usina dessa aí, aí tem um sistema operacional. Tem um local onde o pessoal faz um tipo de operação que comanda vários equipamentos. Sistema operacional eu acredito que seja de qualquer tipo de atividade, sendo empresa ou governo, ele tem um sistema operacional, entendeu? Na verdade, na minha empresa, que eu trabalho na área de segurança, nós temos nosso sistema operacional. Nós trabalhamos ponto fixo, mas nós temos as pessoas móveis que quando a gente precisa de um auxílio, alguma coisa, aí nós acionamos o sistema operacional. Um sistema operacional, a gente pode dizer que seria um tipo de sistema que ele gerencia todos os recursos que nós temos em um computador para poder garantir que nós tenhamos uma experiência adequada quando utilizamos eles. Então, por exemplo, nós temos uma situação em que o sistema operacional ele gerencia o processador, gerencia a memória, gerencia entrada e saída, ou seja, teclados, mouses, monitores, dentre uma série de outros instrumentos físicos que são necessários para que a gente possa ter uma experiência adequada no computador. O sistema operacional é o que gerencia o hardware. Os usuários podem se entender que é onde rodam os aplicativos, né, os softwares, tem interface, dados de entrada e saída. Um software que gerencia toda a parte de hardware do computador, né? A parte de periféricos, gerencia a memória, gerencia o armazenamento interno do computador. Enfim, ele gerencia a parte de redes, ele é responsável por gerenciar todo o equipamento ali, o computador completo, assim. A parte de periféricos, dispositivos de entrada e saída, toda essa parte de redes do computador, ele é responsável por tudo isso.
Muito bem, gente. Gostaram do vídeo? Muito bom. Vamos em frente, então. Bom, um conceito de sistema operacional. Um sistema operacional é um programa que atua como intermediário entre o usuário e o hardware de um computador. Ok, esse conceito de Silberschatz é muito importante. Por quê? Porque aí você vê que é o seguinte, você já tem uma intermediação entre o usuário e o hardware. Tá certo? Isso é importante porque lembre-se da questão do modo núcleo, né, e do modo usuário. O que acontece isso? No modo usuário, você tem os aplicativos, né, que o usuário vai rodar e eventualmente vão acessar o hardware. Nesse momento, então, o sistema operacional passa para o modo privilegiado, o modo kernel, ou seja, onde somente o sistema operacional tem acesso. Isso por quê? Para que o usuário não tenha condição de dar algum problema, ou seja, rodar, né, um programa que possa, né, trazer algum problema no hardware. Para isso, o sistema operacional, então, protege. Esse conceito de Silberschatz, ele basicamente mostra isso, ok? Vamos continuar. O segundo conceito é um software básico de qualquer computador, pois fornece ao usuário uma interface conveniente e, ao mesmo tempo, gerencia o hardware, controlando de forma ordenada e eficiente o acesso ao processador, memória e dispositivos de entrada e saída pelos aplicativos que o disputam. Bom, esse segundo conceito mostra o seguinte, que o sistema operacional, além dessa proteção, né, do usuário com o hardware, ele também gerencia, ele tem um gerenciamento. Para isso, então, lembre dos gerenciadores, né? Nós temos o gerenciador de processo. Lembra do gerenciador de processo? Então, temos os gerenciadores de memória, os gerenciadores de arquivo e os gerenciadores de entrada e saída. Então, esses 4 gerenciadores, eles funcionam como um todo, ou seja, fazendo com que o sistema operacional controle todo o acesso ao recurso do hardware, ok? Vamos em frente. Bom, vamos ver as funções do sistema operacional. O sistema operacional cria, na verdade, um ambiente virtual mais seguro, mais fácil de entender, operar e programar. A outra função básica do sistema operacional está relacionada com o controle do acesso aos recursos do sistema. E uma outra função controla quem está usando qual recurso, garante os pedidos de recurso, mede também a utilização e resolve conflitos de diferentes programas, né? Essa é uma tarefa básica do sistema operacional, ok? Então, na realidade você tem aí um conceito muito importante, a questão da máquina virtual, né? Com esse computador, você pode separar ele como se fosse uma máquina virtual. Ou seja, ele mostra para o usuário uma máquina que não é real, né, certo? É uma máquina que o usuário quer ver com mais facilidade, mostrando essa facilidade, ou seja, um ambiente muito mais fácil de entender, né, de também operar. Tá certo? Essa é a grande vantagem. E a outra é o controle desses recursos, tá certo? O controle do recurso é uma tarefa básica do sistema operacional. Professora, a senhora pode fazer um comentário sobre essas funções do sistema operacional? Bom, o sistema operacional, como o senhor disse, serve para gerenciar
né? Todas essas memória, arquivo, entrada, saída, todos os periféricos também, tem várias versões de sistemas operacionais, acredito que vocês já conheçam, até quem hoje não tem um computador em casa ou acesso. E vocês percebem que tem um sistema operacional, que seja Windows, ou aquele da Macintosh, ou Unix, ou Linux, que hoje é um software, um sistema operacional gratuito. E tudo isso é uma interface amigável, né, como foi falado, para acessar todos aqueles componentes de hardware de forma mais fácil para o usuário administrar, né? Seria isso. Agora, quais são os tipos de sistemas operacionais que nós encontramos aí, professor? Sim, vamos então explorar esse assunto. Bom, vamos fazer uma classificação do sistema operacional baseado, né, na função do processador. Basicamente, nós vamos trabalhar em cima, classificando os sistemas operacionais quanto a essa função do processador. Então, vamos lá. Os tipos de sistemas operacionais que nós podemos classificar são sistemas operacionais monoprogramáveis ou monotarefas. Bom, esses sistemas, gente, é o seguinte, eles, basicamente, os recursos todos da máquina, todos os recursos, estão à disposição de somente um processo, né? Então, veja bem, você já pode ver que é um sistema muito ineficiente. Por quê? Porque o processo, normalmente, enquanto, por exemplo, o processo está imprimindo, a CPU, por exemplo, a CPU está parada, tá certo? Você não tem acesso, você não tem uso da CPU, ou seja, fica ociosa a maior parte do tempo. Isso é um uso muito ineficiente do recurso do computador, ok? Quer dizer, essa é uma maior deficiência do sistema do tipo do computador, do sistema operacional monotarefa. Vamos à segunda classificação. A segunda classificação são os sistemas multiprogramáveis ou multitarefas. Bom, esses sistemas, ao contrário do sistema monotarefa, você tem, então, um número maior, ou seja, um número de processos variados, ou seja, eu posso ter vários processos rodando no sistema operacional. Então, o sistema operacional, nesse caso, vai ficar ocupado o tempo todo distribuindo os recursos entre esses processos, certo? Isso dá o quê? Um uso muito mais eficiente ao computador, certo? O seu computador vai ser muito mais eficiente com sistemas multitarefa. A maioria dos sistemas hoje no mercado, né, de sistemas operacionais, Windows, Linux, iOS, são sistemas multitarefas, né? Vamos à nossa última classificação, que são os sistemas com múltiplos processadores. Bom, esses sistemas têm uma característica do seguinte: eles vêm adicionar um benefício maior ao sistema multitarefa. Como? Porque você tem vários processadores que pode ser dividido, as tarefas são divididas entre eles, ou eles podem fazer as tarefas em conjunto. Ok, o que acontece nesse caso? Você tem, então, uma agilidade na execução dos processos. Os processos são executados muito mais rápido do que com somente um processador. Você distribui as tarefas entre eles e, então, eles fazem isso muito mais rápido, tá certo? Okay. Vamos em frente, então. Vamos, então, falar de software, né? Bom, um computador sem programas não tem nenhuma utilidade. Nós já falamos disso, né? O programa ou software vai tornar o computador produtivo, permitindo a você armazenar informações em forma de dados, receber e enviar mensagens de correio eletrônico, ouvir música, assistir a vídeos, entre outras aplicações. O termo software é usado para definir programas de uma maneira geral. Bom, nós podemos então falar de 3 tipos de software que a gente já viu em aulas anteriores, que é bom você ficar sabendo. Um é o software de sistema. O que é isso? São exatamente as rotinas do sistema operacional, que rodam em modo privilegiado, certo?
O segundo são os softwares utilitários, certo? Esses softwares fazem parte do serviço do sistema operacional, que são, por exemplo, compiladores, ligadores, né? E também que fazem limpeza no sistema. Ou seja, são softwares que vão auxiliar o sistema operacional. E, por fim, os softwares aplicativos, que são os softwares que você usa na hora que você está operando o computador, que é uma planilha, né? um editor de texto, um programa que vai rodar um vídeo, né? Ou então você vai ouvir uma música, né? Então, esses programas são os aplicativos do usuário, ok? Vamos em frente. E vamos então falar sobre o hardware. O que é o hardware? O hardware fornece os recursos necessários de computação, como processador, memória e dispositivos de entrada e saída. Quanto mais rápido for o processador, quanto maior for a capacidade de armazenamento da memória e quanto mais rápido forem os dispositivos de entrada e saída, aliados à eficiência do sistema operacional e dos aplicativos, melhor será o desempenho do computador. Assim, as tarefas serão executadas com maior eficiência e rapidez. Bem, nós falamos de software e hardware, certo? Muito bem. Então, aqui veio um conceito muito importante. O computador, basicamente, é feito de uma máquina de 2 níveis. O nível é o hardware, ou seja, a máquina em si, né? Física, e o outro nível é o sistema operacional. Então, basicamente, você pode dividir o computador nessa máquina de 2 níveis. E eu vou relembrar para você um conceito, uma comparação que nós fizemos, que é muito importante para você fixar esse conceito de hardware e software. Você lembra do piloto de Fórmula 1? Ou seja, imagina uma equipe de Fórmula 1, né? Você tem o carro, Fórmula 1, e tem o piloto. Muito bem. Ora, você pode imaginar que o carro é o hardware e o piloto é o software, ok? Daí você vê que o carro sem piloto não é nada, ok? Daí a importância do sistema operacional. Segundo, não adianta nada você ter um excelente carro, uma Ferrari, né? E um piloto que não tenha perícia para vencer, ou seja, um vencedor. O que é que vai acontecer? Você vai ter um sistema que é ineficiente. Então, ao contrário, se você tiver uma excelente máquina, né, e um piloto muito bom, né, vai vencer todas. Ou seja, esse seria o melhor sistema, né, o melhor computador, com uma boa máquina, um bom hardware e um bom software, tá certo? Uma coisa depende da outra. Não adianta eu ter um bom software e uma máquina ruim. Ou o contrário, tá certo? Muito bem. Vamos em frente, então. Processos limitados pela UCP. Bom, vamos falar de processo. Esse é o primeiro caso, né, do processo limitado pela UCP. Os processos limitados pela UCP, normalmente, eles vão trabalhar exclusivamente ocupando, né, o processador, como, por exemplo, o algoritmo Ray Tracing. Ele é usado em computação gráfica para renderizar imagens 3D com alto grau de realismo, ok? Então, o que é um processo orientado, ou seja, limitado por CPU? No caso do Ray Tracing, ele tem que calcular cada pixel na tela. Imagina alta definição, 3D, né? Você calcular cada pixel da tela. Ora, dependendo da renderização, ela pode durar até dias, o computador fazendo aquela imagem, né? Só que ele ocupa praticamente somente a CPU e nenhum outro recurso, tá certo? De entrada e saída, por exemplo. Então é CPU e memória de vídeo, basicamente, né? Então, grave isso, os processos limitados pela CPU, basicamente não fazem entrada e saída.
Processos limitados por entrada e saída. Esses processos que realizam requisições de entrada e saída, como o navegador, por exemplo, da web, mesmo com uma conexão de alta velocidade, ocupam muito pouco ao CPU, ou seja, o processador, pois passa a maior parte do tempo em comunicação com periféricos. Okay? Os processos limitados por entrada e saída fazem muitas requisições de entrada e saída. Em consequência disso, são vistos raramente na fila pronto, mas, em contrapartida, são fregueses assíduos da fila espera. Bom, o que é isso? Bom, o que é fila pronto e fila espera? Bom, os processos, quando estão no computador para serem executados, eles ficam ou na fila pronto ou na fila de espera, certo? A fila pronta é aquele processo que vai disputar a CPU, né? E a espera é aquele que está esperando uma requisição de entrada e saída ser resolvida. Por exemplo, um processo vai imprimir na impressora, né? Ora, ele só vai ser liberado, ele vai ficar na fila de espera até que aquela impressão seja completada, tá certo? Então, isso seria, no caso, a fila de espera. Esses dois tipos de processo, eles podem trabalhar juntos numa máquina. Então, se você quiser colocar dois processos juntos simultaneamente, prefira colocar um processo limitado por CPU junto com um processo limitado por entrada e saída. Eles não vão brigar, certo? Porque um vai trabalhar muito mais com o processador e outro muito mais com entrada e saída, certo? Vamos ver outros tipos de processo. Processos classificados pela forma de comunicação. Processo recebe informações, processam e apresentam resultados. Podemos caracterizar um processo associando aos canais de entrada e saída usados para a comunicação, que são processos em primeiro plano e processos em segundo plano. Ora, como acontece isso? Processos em primeiro plano são os processos que o usuário está vendo, ele está com interatividade com a máquina, certo? Então, é o que está acontecendo, é a janela que está aberta naquele momento. E os processos em segundo plano são os processos que o usuário não vê que funcionam, né? Por exemplo, como um antivírus, né, no caso. Ele está funcionando, mas o usuário não tem conhecimento de que esse processo está rodando no computador. Vamos aqui reforçar esse conceito. Então, primeiro plano, também são chamados processos interativos. Os processos em primeiro plano exigem a comunicação direta com o usuário. Executam processos que recebem comandos de entrada do usuário através do mouse, teclado ou um joystick, por exemplo. Esses processos mostram os resultados dos comandos através do monitor de vídeo. Por exemplo, como essa cena de jogo que você está vendo aqui. Já os processos em segundo plano, eles, diferentemente dos processos interativos, os processos em segundo plano não se comunicam diretamente com o usuário. Normalmente, a comunicação de um processo em segundo plano é feita através de arquivos. No exemplo aqui, você tem os processos em segundo plano do sistema operacional Ubuntu. Muito bem. Vamos agora, gente, falar sobre multiprogramação, certo? Ora, a multiprogramação é a maneira que o computador, de trabalho do sistema operacional. Ou seja, o sistema operacional vai trabalhar com vários processos, tá? Você imagina o seguinte, um exemplo, a gente pode fazer uma analogia de multiprogramação, imaginando um jogo de xadrez, né? O mestre de xadrez, ele pode jogar xadrez com 100 pessoas ao mesmo tempo, né?
Então, seria basicamente isso. Ele é o sistema operacional e cada um daqueles enxadristas que estão jogando é um processo. Ele fica rodando, ou seja, cada um deles, né? E dá a ideia de como o sistema operacional trabalha com cada processo. Ok? Vamos então conceituar multiprogramação. Quando necessário, o sistema operacional reserva 1/3 do espaço disponível na memória para cada processo e alterna a execução pela CPU de forma justa, de modo que cada processo tenha direito à mesma fatia de tempo. Esse é um exemplo de 3 processos rodando no sistema operacional. Como é que acontece então? O sistema operacional divide os recursos disponíveis da máquina física, no caso, entre 3 máquinas virtuais, uma para cada processo. Essa técnica é chamada de multiprogramação. Ficou claro, então? Bom, a multiprogramação, gente, então, você divide os recursos da máquina entre os processos. Exatamente isso. Eu vou, então, compartilhar cada recurso. E cabe ao sistema operacional fazer essa gerência, ou seja, fazer esse controle de que cada processo receba de forma justa o acesso aos recursos. Ok? Vamos em frente. Escalonamento da UCP. Bom, a parte toda de multiprogramação, ela começa aqui no escalonamento, né? O que é o escalonamento? Ele é responsável pela organização, controle e atribuição de prioridades do sistema operacional. É ele que controla o tempo que a UCP dedica a cada processo, que depende do seu tipo, da sua função e do seu tamanho. Muito bem. O que é o escalonamento? O escalonamento é a divisão do tempo do processador. Quem vai arbitrar isso? O sistema operacional. O sistema operacional vai dar um tempo para cada processo baseado num determinado algoritmo, né? Então, pode ser um algoritmo que eu dê um tempo fixo para cada um, tá certo? Pode ser que ele, para os processos menores, ele dê um tempo maior e para os processos maiores, um tempo menor. Para os processos orientados à CPU, um tempo X, para os processos orientados à entrada e saída, um outro tempo. Isso vai variar da arquitetura do sistema operacional, de como ele é projetado, tá certo? De qualquer maneira, quem controla esse acesso é sempre o sistema operacional, ok? Vamos lá. Vamos a um vídeo, então, sobre esse processo para fixar mais o conceito de escalonamento. Vamos lá. Como vimos nessa teleaula, o sistema operacional é capaz de manter várias tarefas na memória simultaneamente, todas competindo pelos recursos do computador. Para entendermos melhor, vejam essa situação. Algumas pessoas, que aqui chamaremos de processos, estão em um mesmo espaço. Chamamos de memória. Elas competem por recursos do computador. Para que não haja confusão, existe o escalonador. Ele atua como um agendador de tarefas, organizando os processos a serem executados de acordo com critérios específicos determinados pelo sistema operacional. Temos, por exemplo, os sistemas operacionais de tempo compartilhado, que exigem que o escalonamento trate todos os processos de forma igual. Bom, pessoal, como vocês sabem, o nosso sistema ele não distingue raça, cor, credo, idade, gênero, nada disso. Então, por favor, se coloquem em fila em ordem de chegada para iniciarmos os processamentos. Eu cheguei primeiro, eu tenho que ficar aqui. Não, senhor, eu cheguei aqui às 5 horas da manhã, você fica por aí mesmo. Não, senhor. Em ordem! Também há sistemas operacionais de tempo real, onde o escalonamento deve priorizar a execução de processos críticos. Temos alguém aí com necessidade de processamento urgente? Pode passar. E então, entenderam como funciona o processo de escalonamento? Espero que sim. Tchau e até a próxima.
Muito bem. Excelente vídeo, né? Bom, vamos então agora falar sobre os dispositivos de entrada e saída, que é o responsável, no caso, pelo acesso aos periféricos, né? Vamos lá. Dispositivos de entrada e saída são também denominados periféricos e possuem como funções básicas. Primeiro, a comunicação do usuário com o computador, isso é muito importante. A comunicação do computador com o meio ambiente, os dispositivos externos a serem monitorados ou controlados, e o armazenamento de dados, ou seja, a gravação, tá certo? Bom, o que você deve memorizar nesse conceito de entrada e saída? É ver a maneira que o computador está se comunicando com o ambiente externo, ok? O computador, tudo que é externo ao ambiente, ele vai tratar isso como um dispositivo de entrada e saída, ok? Então, um mouse, um teclado, embora o armazenamento, o computador, no caso, o HD, né? Embora esteja internamente, mas ele é um periférico também, tá certo? Então, isso é considerado um periférico. Vamos lá. Vamos ver, então, um clipe de imagem para fixar esse conceito. Olá, boa noite! Hoje, segunda-feira, na aula de sistemas operacionais, você vai entender tudo sobre os tipos de dispositivos de entrada e saída de um computador. Nós preparamos um clipe de imagens para que você relembre o que já foi visto em aula. É super simples. Vamos lá? Os dispositivos de entrada e saída, ou input, output, são também denominados periféricos. São eles os responsáveis pela interação do processador com o homem, possibilitando assim a entrada e a saída de dados. Os dispositivos de entrada codificam a informação que entra em dados que possam ser processados pelo sistema digital do computador. Ou seja, são dispositivos que enviam informações para o computador. Eles recebem dados do meio exterior e os introduzem na memória. Já os dispositivos de saída decodificam os dados em informação que pode ser entendida pelo usuário. São eles que recebem os dados da memória e os enviam para o meio exterior. Também existem dispositivos que funcionam tanto para a entrada como para a saída de dados. Estes são dispositivos híbridos, que recebem e enviam dados entre o meio exterior da memória. Ah, vem cá, fala a verdade. Desse jeito fica muito mais fácil entender esse assunto, né? Bons estudos e até a próxima. Muito bem, gostaram? Ok. Vamos então conhecer por dentro o que é um drive dispositivo. Um drive dispositivo, ele é um programa escrito em linguagem de máquina, é importante isso, ó, para um dispositivo específico, ou seja, para uma impressora, para uma memória secundária, um HD, por exemplo, para um scanner e, importante, o controlador vem junto, certo? Ele faz parte do hardware. O controlador faz parte do hardware do dispositivo. Quando você compra o dispositivo, o controlador vem dentro. Então, obrigatoriamente, você tem um controlador. E o drive, o que é o drive? O drive é que faz a comunicação entre o dispositivo, né, e o sistema operacional. Okay? Essa é a função do driver. Né? Vamos continuar aqui. Agora vamos falar de interrupções. Interrupções significa mais ou menos o seguinte: imagina que eu estou dando aula aqui, professora, e aí você levanta o braço, certo? Eu paro. Pois não, professora, pode falar. Aí você faz a pergunta, eu respondo e depois eu continuo a falar normalmente. A interrupção ocorre exatamente assim no processador, tá certo? Ou seja, com o sistema operacional. Por exemplo, você digita uma tecla, aperta uma tecla do teclado, né, no teclado, isso provoca uma interrupção. O processador para, o sistema operacional para, atende a interrupção, ou seja, lê a tecla que você apertou e continua a rodar o programa normalmente, tá certo? Isso vale para quê? Vale tanto para o teclado, para o mouse, para
um bloco de rede que chega. Então vamos ver onde acontecem essas interrupções. Bom, o mecanismo de interrupções é um conjunto formado por rotinas e complementos do hardware, tá certo? Importante isso. Usado pelo sistema operacional para controlar as requisições de entrada e saída. Um exemplo disso é quando você está digitando um texto em um editor, por exemplo, né? Cada tecla acionada corresponde a uma interrupção da UCP, ou seja, o computador para, né? O processador para e vai atender. Dessa forma, quando você está navegando na internet, cada sequência de caracteres, ou seja, ó, essa sequência de caracteres recebida do servidor web pela rede, né, provoca também uma interrupção. Ficou claro, então? Muito bem, vamos em frente. Vamos falar do arquivo. O que são arquivos? Os arquivos são unidades de armazenamento de informações fechadas com uma caixa com fichas. Isso é muito importante, tá certo? Interessante esse conceito. A caixa representa o arquivo e as fichas, os blocos de dados. Olha, gente, é muito simples você entender como nós precisamos dos arquivos no computador. Eu não posso pegar os dados e colocar de qualquer forma no computador. A única maneira que você tem de guardar dados no computador é através de arquivo. Não existe outra maneira, certo? Então você precisa de um container, né, de uma caixa para colocar os seus dados lá dentro. Isso é o arquivo, ok? Muito bem, vamos lá, vamos conceituar melhor. Algumas extensões comuns, né, que você já deve saber. AVI, por exemplo, né, arquivo de vídeo, BMP, imagem, BI, arquivo executável, DLL, biblioteca, EXE, executável, HTML, linguagem de programação, JPG, arquivo de imagem, MP3, arquivo de áudio, PDF, documento do Adobe Acrobat, né? PNG, arquivo de imagem, TXT, arquivo de texto, Wave, arquivo de áudio e Zip, arquivo comprimido. Vamos falar também de sistemas de arquivos. O que são sistemas de arquivos? Bom, o sistema de arquivos é um conjunto de estruturas lógicas e de rotinas que permitem ao sistema operacional controlar acesso aos dispositivos de armazenamento em massa. Importante isso, ok? Os sistemas podem suportar mais de um sistema de arquivo desde que não estejam nas mesmas partições. Seriam partições? Exatamente a divisão do disco, ok? Por exemplo, algumas versões do Windows suportam o sistema de arquivos FAT32 e NTFS. Bom, você pode ver também que, além disso, nós temos sistemas de arquivos bem diferentes dentro do computador. Por exemplo, quando você coloca um DVD lá no computador para ver um vídeo, o sistema é completamente diferente, mas ele aparece para você normalmente, né? Então, o sistema operacional, ele tem essa facilidade de quê? De trabalhar com vários sistemas de arquivos simultaneamente, mostrar para você isso dentro de uma interface, que é, no caso, uma interface que chama como, por exemplo, explorador de arquivos, né? Explorador de arquivos, você vai ter uma interface onde você vai ver os arquivos sempre em pastas, né? Numa estrutura bem montada, não interessando se eles estão ou no disco rígido, se eles estão no DVD ou no HD, no CD, tá certo? Vamos ver então como funcionam então esses diretórios. O que seriam os diretórios? Os diretórios são as pastas, né, onde você pode guardar arquivos e informações. Os sistemas operacionais podem trabalhar com vários sistemas de arquivos, que podem ser bastante extensos, ok? Alguns sistemas armazenando milhões de arquivos, ocupando dezenas e até centenas de terabytes, né, em disco. Para gerenciar todos esses dados,
precisamos organizá-los, e essa organização envolve o uso de diretórios. Na realidade, os diretórios, gente, são pastas, né? Pastas que você pode organizar, ou seja, fazer uma organização lógica dos seus arquivos. Lógico, lá dentro do computador eles estão bagunçados, mas o sistema operacional mostra para você uma organização completa dos diretórios, ok? Vamos ver um clipe para reforçar esse conceito. Agora você conhecerá a gerência de arquivos. É um dos componentes mais visíveis de um sistema operacional. Vamos lá? Os sistemas operacionais, os SOs, podem armazenar informações em vários tipos diferentes de meios físicos, como CD-ROM, disco rígido, pendrive ou HD externo. O sistema operacional mapeia os arquivos dos meios físicos e acessa esses arquivos através dos dispositivos de armazenamento. Assim, podemos criar e excluir arquivos, criar e excluir diretórios, fornecer suporte para manipular arquivos e diretórios, mapear arquivos no armazenamento secundário. Simples, não é? Bons estudos e até a próxima. Vou encerrar, tá, professor? Muito bem, gente. Estamos, então, encerrando, então, a nossa teleaula de hoje. Muita atenção na hora de fazer a prova, tá certo? Essa prova você deve fazer com tranquilidade, né? Sem pressa, muito tranquilo. Certo, professora? Certo, professor. O tempo passa muito rápido. Então, sistemas operacionais, lembre dos acessos, do modo de acesso, da multiprogramação, monoprogramação. São assuntos aí que a gente deu para revisar hoje. Então, boa prova para vocês, boa sorte e a gente se vê na próxima disciplina. Certo. Então, obrigada a todo mundo. Muito obrigado a vocês. Até a próxima disciplina, então.